foi para o monte com os seus discípulos, né? E no versículo 2, João coloca que Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Então, irmãos, essa aqui é uma imagem, né, que eu consegui na internet, representando aqui a cidade, a região de Jerusalém. A gente vê aqui, né, mais próximo da direita, o templo, e aqui a gente vê o horto do sepulcro, o Gólgota, onde Jesus seria crucificado horas depois, né, dessa passagem registrada por João. E a gente vê aqui essa área aqui como registrada como o jardim do Getsemane. E mais para cá um pouco, a parte mais alta, o Monte das Oliveiras. Então, Jesus chega aqui, nessa passagem de João 18, nesse local, nesse jardim, e Jesus adentra esse espaço com João, Pedro e Tiago para o Monte das Oliveiras. Se alguém quiser contribuir, quiser manifestar, os irmãos fiquem à vontade, tá, irmãos? Então, João e Lucas, eles relatam que Jesus saiu com seus discípulos da cena, da ceia, da oração intercessória, mas não especifica, depois que ele saiu com seus discípulos, a chamada dele dos 3 discípulos mais próximos. Mateus, ele já relata que Jesus chamou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que Tiago e João. Marcos especificamente relata, né, Pedro, Tiago e João foram chamados para ficar e vigiar com Jesus. Quando Jesus chama os 3, Jesus chama com esse propósito, para que eles ficassem com ele, para que eles vigiassem e orassem. E Jesus revela para eles a dor, a angústia que ele estava sentindo. Lucas menciona que Jesus disse a todos: orem para que vocês não caiam em tentação. Então, Jesus também, mais um momento, Jesus está ali chamando os seus discípulos e pedindo e orientando que eles orassem para que eles não caíssem em tentação, porque Jesus já sabia o que aconteceria em breve. Ele já sabia que ele seria preso, ele já sabia que Pedro o negaria, e ele está ali, mesmo no seu momento de angústia, de dor, ele está preocupado com os seus discípulos, como Diego também colocou, né? Então, Mateus menciona, irmãos, apenas o nome de Pedro quando Jesus volta e encontra os seus discípulos dormindo. E aí eu fiquei pensando, por quê, né? Se estavam os 3, por que Mateus registrou ali? Somente Pedro recebeu, né, a chamada de Jesus. Por que está dormindo, né? Pedro, por que você dormiu? Pedro, você não vigiou nenhuma hora, né? Então, assim, por que Mateus enfatizou tanto? Porque Jesus já sabia, né, já tinha revelado que ele cairia em tentação. E Jesus queria prepará-lo para aquele momento. E a melhor forma de nos prepararmos para o momento de dor e de angústia e tristeza é com a oração. Então, o Senhor estava mostrando ali para ele: Pedro, né, você vai me negar, mas prepare, ore para você não cair em tentação. E ele não conseguiu, nenhuma hora ele conseguiu ser fiel, né, na oração, naquele propósito, e depois de algum tempo ele vai fazer a negação das 3 vezes antes que o galo cante. Bom dia, pessoal. Eu achei muito interessante essa parte que Silvia falou, porque às vezes as pessoas confundem, como se Jesus fosse repreender todos os 3 discípulos ali, que estavam dormindo, né? E essa situação quer dizer que Pedro, ele já tinha ouvido da parte de Jesus que ele ia negar ele 3 vezes. Ou seja, ele não importou com o que Jesus tinha falado para ele. Outra coisa que nos leva a pensar, ou seja, Pedro, ele tinha que orar por ele mesmo. Não Jesus orar por ele, ou outras pessoas orarem por ele. Então isso leva a gente a pensar, gente,
que às vezes nós sempre queremos que as pessoas orem para a gente e a gente não toma a posição de orar por nós mesmos. Eu sei que nós temos os costumes de reunião de oração, de pedir às pessoas para orarem por nós, mas o mais importante é nós nos colocarmos nesse lugar de dependência de Deus, porque quando você ora, você se coloca no lugar de dependência de Cristo e daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E muitas vezes nós terceirizamos isso, né? A pastora está aqui, ela que o diga, quantas pessoas chegam, ora por mim nisso, pastora, e talvez a pessoa nem ora para ela. Ah, não, faz isso, faz aquilo. Então, nós precisamos tomar o lugar de dependência de Cristo, que essa é a vontade de Deus. Porque não adiantava, Jesus estava orando ali, podia orar para o Pedro, podia, mas Pedro tinha que tomar decisão. Então, muitas vezes, irmãos, em alguns problemas, em algumas situações que nós passamos nas nossas vidas, é nós que temos que tomar posição. Não adianta pedir o irmão X, o irmão Y para orar por nós, não. Nós é que temos que orar, nós é que temos que tomar a posição. E nessa situação, Pedro não tomou posição e todos sabem a história que aconteceu aí depois nas próximas horas. Jesus foi preso e ele negou Jesus 3 vezes, como tinha Jesus revelado. Irmãos, essa fala do Alisson, né? A gente tem essa mania de terceirizar a oração. A gente fala, ora por mim, né? Mas muitas vezes a gente esquece que Deus quer ouvir de nós. Ele quer que a gente clame a Ele. Se Jesus clamou ao Pai para passar dele aquele cálice, Ele está nos ensinando que nós temos que clamar a Deus, né? E outra coisa que me chama a atenção também nessa passagem é que Jesus entra no jardim de Getsêmani com 12 e Jesus escolhe 3. Ou seja, Jesus está nos mostrando que a gente precisa ter pessoas ao nosso lado para vigiar e orar conosco. A gente precisa de apoio uns dos outros, né? Mais alguma contribuição ou podemos passar, irmãos? Então, vamos lá. Continuando, né? Jesus declara a sua tristeza e a sua angústia para os 3 discípulos que estavam com ele. A tristeza que Jesus carregou, que ele enfrentou, é uma tristeza que nós jamais viveremos algum dia na nossa vida. E assim, esse sofrimento ele foi singular, ele foi único e sem possibilidade de repetição. E esse sofrimento, Jesus já sabia que ele vivenciaria aquilo. Jesus veio à Terra preparado para enfrentar aquele momento, né? Então, assim, ali era uma hora que já estava marcada no calendário para Jesus. Jesus já estava ali, né, sabendo que todas as forças do mundo espiritual, todos o Império Romano, todos os sacerdotes, estavam todos ali preparados para prendê-lo, para condená-lo e para levá-lo à morte. A morte de Jesus não era um fracasso do plano de Deus, né? Mas era uma agenda pré-determinada do próprio Pai, né? Jesus veio ao mundo com essa agenda já definida. E a essência dessa tristeza de Jesus era única, né? Jesus estava ali enfrentando e carregando a dor do pecado de todos. Eu fico imaginando, me dói muito quando eu olho e vejo que eu ainda continuo cometendo pecados. Me dói quando eu vejo, eu falo assim, gente, eu estou tanto tempo, conheço a palavra de Deus, eu me relaciono com Deus e eu ainda caio nas mesmas velhas práticas do pecado. E eu fico imaginando o peso de Jesus ali naquele momento, da dor do pecado de todo o mundo, né, de todas as pessoas. E Jesus estava carregando ali daquelas pessoas que estavam com ele e de todos os outros que viriam. Nós, né, Jesus já levou os nossos pecados sobre si. E Jesus, naquele momento, ele seria abandonado pelo Pai. Ele seria feito maldição. Jesus seria moído naquela cruz. Ele beberia o cálice da ira divina de Deus contra o pecado. Ele sofreria o golpe da lei, morrendo em lugar de pecadores.
Então, essa tristeza, essa dor, ela é imensurável, né? A gente não consegue entender e mensurar essa dor. E aí a gente pensando, né? Qual que seria o motivo dessa dor de Jesus, dessa tristeza? Ele angustiou porque ele sabia que seria preso, julgado e condenado? Ele angustiou porque ele sabia que seria cuspido, que ele seria ofendido, que seus discípulos o abandonariam? Ele angustiou porque ele sabia que Judas, um dos seus discípulos, que conviveu com ele durante 3 anos, o trairia. Ele se angustiou por causa da condenação de Pilatos, que Pilatos estaria ali prestes para condená-lo. Ele se angustiou porque o povo ia gritar, crucifica, né? Horas antes, Jesus entra em Jerusalém, né, montado num jumento. Jesus é recebido pelaquela população com tanto louvor, né, tanta adoração, e horas depois, essa mesma população vai gritar, crucifique-o. Mas a resposta, irmãos, é não. Jesus não se angustiou por isso, né? Ele angustiou porque ele estava ali, sabendo que iria ser separado do Pai, que ele enfrentaria a morte, que ele seria abandonado na cruz, né? Ele sabia que ele, sendo santo, sem conhecer o pecado, viveria o pecado de uma multidão de pessoas. Ele angustiou-se porque, sendo bendito, ele seria feito maldição. Eu lembro muito de Alisson falando em outras aulas, né, que Jesus sofreu, Jesus pediu para Deus passar o cálice, não porque ele não queria enfrentar aquele momento. Aquele momento era certo para ele, que ele ia viver e carregaria o pecado. Ele veio para isso. Ele viveu aqui para isso. Mas era o fato dele ser afastado de Deus, né? Ele está ali afastado do Pai. Então, Jesus declara essa sua tristeza. E esse era o motivo dessa tristeza, dessa angústia, né? Porque ele seria moído pelo Pai. E aqui João registra que Jesus beberia esse cálice amargo, que nós vamos falar mais à frente um pouquinho. Então, Jesus está ali naquele Monte das Oliveiras, ele estava para viver há poucas horas esse juízo divino, né, o prelúdio da cruz, e Jesus não ocultou a sua dor. Ele admitiu para si mesmo, ele admitiu para os seus discípulos e ele admitiu para o Pai. Então, a gente aprende aqui com Jesus a lidar com as nossas dores, né? Jesus, ele admitiu a sua dor para si mesmo. Em Mateus 26, 37, que diz assim: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar. Muitas vezes a gente quer carregar um fardo sozinhos, né? Às vezes a gente não quer assumir esse fardo, a nossa dor. E Jesus nos mostra aqui que é necessário a gente revelar isso. Segundo, Jesus admitiu sua dor para os outros. Ele admitiu e disse aos filhos de Zebedeu que estavam com ele, que ficai e vigiai comigo, né? Me dê o suporte, orem comigo, vocês precisam orar. E Jesus também admitiu a sua dor para o Pai. E quando ele admite a sua dor para Deus, ele está ali sozinho. Ele não está mais com os 3 discípulos, né? Ele está ali no Monte das Oliveiras e ele vai clamar ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, né? Então, irmãos, vamos lá. Quando Jesus vive essa situação de angústia, Jesus está demonstrando ali a sua perfeita humanidade, né? Diego fala muito, 100% Deus e 100% homem. Então, Jesus ali, ele está mostrando a sua humanidade, que como homem, né, mesmo não perdendo toda a sua essência, né, não deixando de ser Deus, mas ele viveu a dor na carne, né? Ele enfrentou essa dor. E aí a gente entra aqui no cálice.
O que seria esse cálice, né? A morte substitutiva de Jesus, a morte substitutiva pelos nossos pecados, e não só de um, mas o pecado de muitas pessoas. Sofrer a morte vicária, a intensidade dessa dor e o sofrimento foi tão grande que Jesus transpirou, né? Jesus suou sangue. Então, a gente vê aqui que a tristeza de Jesus era porque sua alma pura, sem conhecer o pecado, receberia a carga de todos os pecados dos homens, né? Então, Jesus ali, ele estava se sujeitando à vontade do Pai. Ele estava ali absorvendo e bebendo cada gota desse cálice da ira de Deus. Porque a gente fala, Deus é amor, mas ele é justiça. Né? E o amor não conseguiria ser demonstrado se não houvesse a justiça. Né? Então, Deus aplicou no seu próprio Filho a justiça que caberia a nós, que é merecida por nós. Jesus bebeu até a última gota desse cálice amargo da ira de Deus que deveria cair sobre nós. Ele tomou o nosso lugar como nosso representante e como nosso fiador. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E aí, quando a gente fala, né, o perdão zera a nossa dívida. Quando Jesus levou, Deus nos perdoou dos nossos pecados. Mas a gente vê que foi muito mais do que perdão que nós recebemos. Nós recebemos a justificação. Porque perdoar é como se a gente pensasse, eu tenho uma dívida de 100 mil reais. Aí a Alisson vai lá e me perdoa dessa dívida de 100 mil reais. Zerou. Eu não tenho nada, né? Eu continuo sem nenhum dinheiro na minha conta. A justificação, não. A justificação, nós recebemos o crédito daquilo que Jesus viveu na cruz. Jesus morreu e nós recebemos o crédito, nós recebemos a salvação. Em João 1:9 fala que Deus é fiel e justo. E quando João registra isso, Deus é fiel e justo, porque os nossos pecados, eles não podem ser pesados duas vezes, eles não podem ser aplicados duas vezes. Então, os nossos pecados já foram aplicados em Jesus, então nós não sofremos mais a consequência desse pecado que condenaria a morte eterna. Né? Então, irmãos, esse foi o cálice que Jesus pediu, né? Que Jesus falou ao Pai, clamou ao Pai, que não, se possível, passasse dele. Mas em momento algum, quando Jesus clama ao Pai, ele está querendo fugir da cruz. Ele está querendo fugir do processo. Não, ele está ali, né, cumprindo a vontade de Deus, sendo submisso à vontade do Pai. E como um juiz, Deus julga e aplica, né, essa condenação no seu próprio filho. É como se a gente pensasse, né, um bandido, ele mata uma pessoa. O juiz, o que ele tem que fazer? Mediante um processo criminal, né, Nádia? Mediante um processo criminal, ele vai condenar. Né, condenar, estabelecer a pena. E o juiz jamais pode falar com aquele homem que ele está livre, que ele não vai responder pelos seus pecados. Ele vai ter que cumprir uma sentença, ele vai ser preso, ele vai para a cadeia, vai cumprir muitos anos de condenação. Mas Deus fez isso conosco, né? O crédito dessa condenação que Jesus recebeu veio para as nossas vidas. E aí, continuando, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a oração de Jesus. Né? Nós vimos aí nas 3 passagens que Jesus, ele ora. Né? Ele vai para o jardim com esse propósito, para se preparar. Né? E aqui a gente vê que Jesus clamou ao Pai. Não sei se os irmãos lembram daquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Jesus, ele não ajoelhou, ele prostra ao chão, ele deita ao chão, né? E ele faz ali o seu clamor a Deus. E até então, qual que era o costume dos judeus nas sinagogas? Orarem em pé. Né? E aqui Jesus, ele se prostra em sinal da sua submissão a Deus.
né? Trazendo aí, alguns teólogos falam que daí surgiu a tradição das pessoas orarem ajoelhadas, porque até então a oração eram as pessoas em pé. E aí Jesus, ele faz a primeira oração, porque as passagens nos mostram que Jesus orou 3 vezes. E na primeira oração, Jesus fala: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aí Jesus volta, né, depois de fazer essa primeira oração, e ele encontra os 3 discípulos dormindo. E aí eu quero voltar na fala do Alisson, né, quando ele fala que Pedro já tinha ouvido Jesus falar que ele o negaria, e Pedro vai dormir. Né? E aí na fala, né, do Alisson, é como se ele não tivesse importado. Mas eu penso também que poderia ser a dor de Pedro, de estar ali com Jesus e Jesus revelar a ele que ele iria negá-lo. E aquela dor foi tão avassaladora que ele não teve força para ficar ali acordado. Tanto que em outra passagem, em outros versículos, fala que eles estavam dominados pela tristeza. Pela tristeza que eles ouviram Jesus falar que seria morto, pela tristeza de saber que um deles trairia Jesus, e Pedro, pelo fato de ter aquele que havia declarado: Senhor, mas eu jamais abandonaria, eu morro por você, né? Eu dou minha vida por você. E ele ouviu ali: Pedro, você não sabe de nada, né? Daqui a pouco você vai me negar, você vai me rejeitar. Então, eu acho que essa dor foi tão grande que pode ser um dos motivos, né, assim, que os discípulos estavam ali adormecidos, porque eles estavam tomados por essa tristeza. E em vários momentos a gente vê que os discípulos, eles não entendiam o ministério de Jesus. Muitos ainda achavam que Jesus estava aqui para destruir o Império Romano. Eles ainda não haviam compreendido que o reino era outro reino, era um reino espiritual. Então, para eles, Jesus falar que seria morto é como se tudo aquilo que eles estivessem esperando por toda uma vida caísse por terra. Então, eu penso que pode ser também, tá, Alisson, por esse motivo. Eu vendo que o Diego pegou o microfone. Não, só para reforçar uma coisa que a gente fala desde o começo, né? O que nós temos uma comparação entre o próprio João e Pedro, no momento de negar ou não negar, porque nós entendemos, no decorrer do texto, nós vamos entender que João esteve presente e identificado como um discípulo de Jesus durante o julgamento, durante a crucificação. Ele estava lá até o último minuto de Jesus. Então ele se identificou, ele não negou a Jesus em nenhum momento, o João. Mas Pedro nega. E nós podemos ver, né, o que o próprio João, ao se auto-intitular, você vê, quando você lê o livro de João, João não fala João. Ele fala o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava. Então, toda vez que a gente está lendo isso no livro de João, é João se referindo a João. Então, o que ele fala? Então, é interessante que João ele põe o mérito em Jesus. É o discípulo a quem Jesus... Ele nunca fala o discípulo que amava mais Jesus, o discípulo que fazia mais por Jesus. Não, o discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, ele se sentia tão amado por Jesus que ele não teve coragem de negar. Não teve coragem de negar. Agora, em contrapartida, nós temos um Pedro que fala: Jesus, eu te amo, eu vou morrer por você, eu vou fazer isso. Então, Pedro, ele se apoiava no amor que ele tinha por Jesus, ou seja, nele mesmo, o mérito dele. E aí nós vimos o resultado disso, né? Ou seja, um homem que, provavelmente o mais velho entre eles, o que deveria talvez ter a maior postura, João, na verdade, era o mais jovem, foi o que não teve medo, que ficou lá, que acompanhou o julgamento como discípulo, que ficou aos pés da cruz como discípulo. O mais jovem de todos. E o mais velho, o que já tinha sido identificado como um líder da igreja, da futura igreja, ele negou. Por quê? Porque ele se apoiava no que ele sentia por Jesus e não no que Jesus sentia nele.
Então, nós precisamos ter isso. A gente já falou isso algumas vezes, gente. Não para alguns talvez não vai ser novidade, mas eu sei que para outros vai ser. Você precisa se apoiar no amor que Jesus tem por você. Então, todo dia você tem que conhecer, aprofundar na palavra, conhecer Jesus e entender. Meu Deus, como que esse homem me ama tanto? E a partir desse amor, você vai olhar para um momento de pecado e falar assim, cara, eu não vou fazer isso, porque Jesus me ama muito. Eu não quero entristecer Ele. Entendeu? Então, a nossa base, a base da nossa fé não é o que você faz por Jesus, mas é o que Jesus fez por você. O que nós podemos fazer por Ele é responder. Olha, eu me sinto tão amado que eu vou fazer. Eu me sinto tão amado que eu vou negar a minha carne. Eu me sinto tão amado que eu vou ajudar os meus irmãos. Eu me sinto tão amado por Jesus, tão perdoado, que eu vou perdoar também. Entendeu? Então, nós temos que nos apoiar no amor de Deus sobre nós. E aí responder. O dia que você se apoiar no que você tem de bom, cara, não vai longe. Alisson não tá. Vem ele. Ô, cara, desculpa. Vou fazer a tréplica aqui. Então, o que você falou também é muito interessante, Silva, porque ainda leva a outro pensamento, né? A questão de Pedro não ter orado porque ele estava angustiado e cansado. Gente, vai ter momento na nossa vida que nós não podemos fazer aquilo que a gente quer. A gente vai ter que fazer aquilo que é necessário. A gente gosta muito de falar de guerra espiritual e isso é uma guerra. Imagina um soldado lá na trincheira, ele começa a chorar. Não tem que chorar não, tem que pegar a arma e correr para cima. É o que ele tem que fazer lá. Simples assim. Eu lembro uma vez, na época do Covid, minha tia estava gripada, internou e morreu. Como é que eu ia chegar lá em casa dando a notícia para minha mãe? Vou chegar lá chorando? Não. Eu tinha que me recompor. Imagina eu chegando lá na porta de casa, não, sabe? E era a tia que eu mais amava, né? Então vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que fazer o que precisa. A gente não vai fazer o que a gente quer, né? E muitas vezes Deus nos vai conduzir a isso. É hora de tomar posição. A gente gosta muito de falar isso, né? É hora de tomar posição. É hora de exercer a nossa fé. E não nos prostrar. Se prostrar, piora. A gente tem que entender isso, né? Outra coisa também, que Silva falou uma parte lindíssima da Bíblia, é aquela questão que Jesus, ele chora e ele pede para passar o cálice. Aquilo ali mostra um mistério que é o centro de todo o plano de Deus. Jesus Cristo 100% homem. E ao mesmo tempo 100% Deus. Mas nessa pequena parte aí, ele mostra a humanidade dele. Que homem que vai morrer que não vai ficar com medo? Que não vai ficar triste? Ninguém. Então Jesus chora, e ele chora sangue. A Bíblia demonstra um quadro de ansiedade extremíssimo, que sangue sai dos poros dele. Então mostra a humanidade dele. E ao mesmo tempo a deidade. O grande mistério. 100% homem e 100% Deus. Então isso é maravilhoso, né? Então por isso que a gente precisa estudar a Bíblia e ter essa revelação que Deus mostra para a gente todos os dias na Bíblia. Mais algum irmão? Então vamos seguir. Então Jesus encontra, né, os discípulos dormindo. Jesus fala, né, orienta Pedro que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está ali chamando a atenção de Pedro. Lucas registra que quando Jesus se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou eles dormindo pela tristeza, né, dominados pela tristeza, como a gente já abordou aqui. E Marcos relata que eles dormiam porque os seus olhos estavam pesados. E Jesus pergunta para eles, né, por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. E aí Jesus, ele volta 2 vezes depois dessa primeira oração. E na primeira oração, Jesus coloca assim, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E já na segunda e na terceira oração, muda um pouco. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então a gente vê que no processo de Jesus ir orar a primeira, orar a segunda, a terceira, a gente vê que Jesus foi se fortalecendo para enfrentar aquilo que ele viveria, né? E quando Jesus volta na terceira oração, e ele fala com seus discípulos, né? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue. Ali Jesus está firme, firme como uma rocha. Ali ele está preparado. Ali ele recebeu todo o apoio de Deus Pai para viver aquele momento. Ele sabia que o cálice não ia passar, que ele tinha que cumprir aquele cálice, né? E muitas vezes, irmãos, quando nós passamos por dificuldades, por dores, a gente se desespera, se murmura, outros deixam de ler, que a Alisson já antecipou um pouquinho, né, o que eu falaria aqui. Outros deixam de ler a Bíblia, de orar. Alguns irmãos abandonam a igreja, está sentindo uma situação tão difícil que acha que não tem nem força para ir para a igreja, né? Outros se revoltam com Deus. E aqui com Jesus, a gente aprende 5 características como Jesus enfrentou esse momento, né? Primeiro, Jesus, ele se humilha, ele está ali diante, sendo Deus, né? Plenamente homem, plenamente Deus. Deus eterno está ali de joelhos, se prostrado no chão, clamando ao Pai, né? Ele, o Criador do universo, ele que está ali com todo, né, prostrado, suando sangue, como não deveríamos estar quando nós atravessamos um momento de dor? Né? Como que a gente não deveria enfrentar, né, esse momento de dor? Com essa humilhação. Nós temos que nos prostrar diante de Deus e clamar. A palavra meu Pai, como está traduzido na nossa Bíblia, significa Abba Pai, meu papai. Jesus chamando ali meu Pai. Nós temos um Pai que nós podemos chamar de Pai. Um Pai que não falha, um Pai que não erra e um Pai que está ali, sempre presente para nos apoiar. Assim como ele apoiou Jesus. Nós acabamos de falar que Jesus sai ali daquele monte, ele desce ali do monte preso, mas firme. Firme para enfrentar todo momento de dor da via sacra que ele passaria até chegar ao Gólgota. A gente vê que Jesus também nos ensina aqui uma outra característica da intensidade, registrada em Lucas 22, 44. Jesus estava ali enfrentando a maior batalha da sua vida em oração. A batalha foi tão intensa que ele suou sangue. Aqui a gente pode enfrentar a dor que for, ninguém aqui nunca suou sangue. Então a gente vê como foi tão intenso isso para Jesus. E Jesus estava ali naquele momento em oração. Ele se agonizou em oração. A terceira característica que a gente aprende aqui é da perseverança. Jesus foi 3 vezes clamar ao Pai. Ele clamou a primeira, ele clamou a segunda, ele clamou a terceira. Ele foi perseverante. Muitas vezes a gente pensa que clamei aqui, se Deus não me atendeu, pronto, acabou, eu não vou mais continuar pedindo a Deus por aquilo. E muitas vezes aquilo que a gente pede só vai acontecer daqui 20 anos, né? Porque tudo tem um tempo determinado por Deus. A gente aprende aqui também sobre a vigilância. Mateus 26, 41. Jesus alertou os seus discípulos para vigiar e orar. Nós temos que estar vigilantes. Muitas vezes a gente espera entrar num problema para vir a Deus, clamar a Deus para nos livrar daquele problema que muitas vezes somos nós mesmos que provocamos, né? Pela nossa atitude, pelo nosso comportamento. E a quinta característica que a gente vê aqui em Jesus, que Jesus nos ensina, é a submissão. Jesus, ele clamou Deus para que fosse feita a vontade do Pai, e não a vontade dele, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, muitos se desesperam quando vem a dor, né? Mas Cristo nos mostra aqui que na humilhação, na intensidade da nossa oração, do nosso clamor, a perseverança,
a vigilância e a submissão à vontade de Deus, a gente consegue passar por esse momento da dor e sair fortalecido. Então é interessante o que você está falando, Silvia, que até para desconstruir algumas coisas que a gente vê na nossa mente, né? Então a oração, ela não muda Deus. A oração, ela acaba mudando nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente entra num quadro de oração intensa, muitas vezes a gente está pensando que Deus vai fazer aquilo que eu quero. Mas no final, o período de oração, ele vai te levar para um lugar onde você vai querer o que Deus quer, em vez de Deus fazer o que você quer. Então, isso é algo interessante, porque Deus, ele é infinito em amor, que ele já quer o bem para você. Então, você não precisa convencer Deus de fazer o que é bom para você. Ele já quer isso. Mas muitas vezes a nossa vontade corrompida vai nos levar a querer outra coisa que não é a vontade de Deus. E não é o fato de você orar que vai fazer Deus mudar. Pelo contrário, a oração, estar próximo do Pai, vai fazer com que você passe a desejar a vontade de Deus. Né? O irmão Braddock quer falar aqui. Boa noite, irmãos. O senhor vê o seguinte, a respeito da oração, existem situações que a gente passa na vida da gente, que na verdade você vai querer ter um particular, você e Deus, né? E a gente vê se realmente existe efeitos diferentes em você orar no coração, só você e Deus, e você falar de viva voz. Porque tem situações que o adversário vai estar por perto. E ele vai tentar interferir naquela oração. A gente vê a situação lá de Daniel, quando Daniel estava lá fazendo a consagração de 21 dias, o próprio adversário interferia para que a oração de Daniel chegasse ao trono de Deus, né? E enviou até Miguel para batalhar isso. Ou seja, existe realmente essa situação, que essa prerrogativa de escutar o nosso coração e a nossa mente é só de Deus, né? Você acha que não tem nada a ver, ou o efeito da oração, tanto viva voz ou no coração, é a mesma? Porque tem coisa que é só um particular, é você e Deus. Você não quer que ninguém mais escuta. E será que tem efeitos diferentes ou não tem nada a ver? Diego, você quer responder, Diego? Gente, assim, às vezes no momento de oração, naquele momento de emoção que a gente está, a gente vai falar mesmo, o diabo pode ouvir o que ele quiser ouvir, mas Deus é soberano. A vontade dele vai ser executada, oração é bom em todo sentido, entendeu? Eu acho que, assim, é até inviável a gente pensar em regras. Essa agora eu vou orar só na mente pro diabo não... Cara, na emoção, no desespero, não existe isso. Você vai soltar palavra, ou você não vai, às vezes você é um cara mais fechadinho, você vai falar. Assim, é uma estratégia, mas no final das contas, eu já vi gente falando sobre isso, que o Braddock fala aqui é algo que eu já vi outras pessoas debatendo, falando, mas eu vejo que isso, em prática, ela não é tão importante. Porque, na verdade, nós estamos falando para o Rei do Universo, ele vai fazer a vontade dele. Acabou. E a oração faz muita diferença, sim. A própria palavra fala, né? A oração tem muitos efeitos, né? Ela pode muito em seus efeitos. O que tem na situação, Daniel? Mas Deus enviou o anjo. Aconteceu. Faz parte. Eu tenho certeza que qualquer tipo de oração, qualquer movimentação espiritual positiva, vai ter guerra espiritual. Está acontecendo. Mas eu falo assim, de forma prática, nós não temos muito o que fazer. Nós só temos que orar. É o que o Pai ensinou. E se realmente fosse uma estratégia, ora caladinho, ora na mente, estaria na palavra. Ora caladinho, ora na mente para esses momentos. E não está. Entendeu? A Pai ensinou a gente, ora. Entra, clama para o Pai. Ele fala muito mais do nosso sentimento para com Deus. Quando você entra na presença do Pai. Né? Não use vãs repetições. Então ele fala muita coisa de oração, mas ele não fala ora na mente. Entendeu? E não que você não possa orar na mente, e não que você não deva orar na mente. Mas ele não coloca isso como uma coisa que vai alterar o quadro do jogo. Porque nós estamos dando muita força para o Satanás. Não, se o Satanás souber, então é melhor não saber, porque, cara, Deus faz isso aqui e Satanás some. Entendeu? Tá, vamos. Bom dia, queridos. Paz.
só um comentário, né, sobre essa questão de oração na mente. É claro que você pensa em evitar os conflitos, né? Só que é o que nós estamos falando, de ter o direcionamento de Deus, como a palavra de Deus já nos instrui, como esse exemplo aí de Daniel, que o inimigo está ao derredor, sempre tentando impedir as coisas, as nossas atitudes, com relação à busca da presença de Deus, à busca das bênçãos de Deus. Então, nós vamos orar sim, mas tendo essa consciência e repreendendo as ações do inimigo. Porque quando você começa a se posicionar em oração, impedimentos, né, cansaço, várias situações estão em torno ali que vão tentar impedir que você alcance esse patamar de intimidade com Deus, né? De busca da presença de Deus e de busca na palavra, como foi citado aí. Às vezes você abandona. O mais prático é você acuar, né, ou recuar e não buscar, né, a leitura da palavra, não buscar a oração, justamente porque nós somos humanos, nós tememos, né? Nós tememos essas situações, nós tememos uma investida do inimigo, e isso é nosso, né? Só que é o que a palavra nos instrui, né? Para ter essa coragem, para ter essa certeza de que o Senhor nos garante a vitória. Independente de estarmos ali expressando, nós vamos expressar, e quando as situações ocultas ali, né? Aquelas situações começarem a tentar impedir esse clamor e essa intimidade com Deus, nós também vamos nos levantar e repreender no nome do Senhor, para que possamos ter esse canal limpo aí de busca da presença de Deus. Amém? Amém. Mas assim, respondendo o irmão Braddock até chegar em Linde, eu penso que às vezes a gente valoriza demais o poder do inimigo, né? E a gente tem que saber que Deus está no controle de tudo na nossa vida. É Ele que dirige, é Ele que decide tudo. Então, assim, o inimigo ele está aí ao nosso redor, né, para roubar, matar, destruir. Mas quem tem o controle de tudo é Deus. Né? As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Pensando na colocação de Braddock, naquilo que já foi colocado, e também nas 5 características que você falou, está a importância da gente chegar na presença de Deus, aproximar cada vez mais dele, ser perseverante naquilo que a gente coloca diante de Deus, naquilo que a gente quer. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer que nós temos que orar sem cessar. Como o Diego também mencionou, não está dizendo que eu devo orar só no coração, só no pensamento, ou de qualquer maneira, mas diz que nós temos que orar o tempo todo, o que significa que nós temos que estar vigilantes. Como você disse, o diabo está aí ao nosso redor. A gente, como seres, né, humanos, sensíveis, temos que embasar naquilo que a gente aprende na palavra de Deus e ser intenso naquilo que a gente busca. Porque, em muitos casos, pessoas pedem as coisas, pedem mal. Ou pedem, não recebem e desistem. Percebemos nos ensinos dessa manhã que Jesus não desistiu. Ele tinha convicção do propósito que ele veio, né? No momento quando ele estava 100% homem, sendo ali afastado de Deus para cumprir o propósito, ele orou 5 vezes ou 3 vezes para que o Senhor fizesse a vontade dele. No primeiro momento ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Se não for possível, né, que seja feita a sua vontade. Quantas vezes nós queremos pedir as coisas para Deus, queremos nos aproximar de Deus, mas que seja de forma rápida, imediata ou instantânea, aquela rapidez. Nós queremos que seja do nosso jeito, né? E a gente precisa ser perseverante. E é na perseverança que a gente alcança o nosso objetivo. É na oração, na insistência, todos os dias. Não é vãs repetições, mas é um coração contrito, é um coração colocado no altar do Senhor. É um coração disposto a ouvir a voz de Deus e que não seja a vontade dele sendo feita, mas não seja a minha vontade, mas a vontade dele sendo feita. É humildade para dizer: eu não valho nada, mas o Senhor me ama. O Senhor vai fazer a vontade dele na minha vida. E muitas vezes eu não quero contar isso porque senão o inimigo vai ouvir, né? Pois eu conto. Mas eu conto certo e convicto de que quem é o meu advogado fiel é Deus, é Jesus. E ele é um advogado que nunca perdeu uma causa. Se é a vontade de Deus que eu receba aquela graça, aquele benefício, aquela situação que eu estou buscando, com certeza o diabo não vai roubar, porque é plano de Deus para mim. E os planos de Deus, eles não são frustrados.
Se é de Deus, eu vou receber no tempo oportuno, no tempo da vontade de Deus. No tempo que Deus tem para entregar, vai chegar. E o que eu vou orar e pedir ao Senhor que acalme o meu coração para que a vontade dele se cumpra no tempo oportuno. E é assim que eu entendo, sabe? Nós temos que orar assim, nós temos que colocar assim, e pedir e ter certeza, vai chegar. Porque se for a vontade de Deus, vai dar. Se desviou, porque não era de Deus para mim. Nath, Diego falou que é os mais velhos primeiro, então eu já fui. Natália vai falar? Gente, o que eu ia falar? A gente sabe que a vontade de Deus ela vai se cumprir, a gente querendo ou não, a gente orando ou não, meio que, tipo assim, infelizmente, se você não queria, vai ser assim, né? Infelizmente, sua opinião não importa. Mas, falando em relação a orar alto e orar baixo, tá? Lá em Jeremias 17, ele vai falar para a gente, quem pode entender o coração humano, não há nada que engane tanto quanto ele. Está doente demais para ser curado. Aí continua, eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. A gente sabe, a gente já estudou, que quando a Bíblia fala do coração e pensamentos, está falando da mente, porque eles achavam que a mente era no coração. A gente já passou dessa parte. Então, vamos lá. Em relação a, não que a oração vá ter mais poder, mas a gente sabe, não pela Bíblia, mas assim, pelos estudos que a gente sabe, quando a gente verbaliza as coisas, a gente tem uma facilidade de entender o que está acontecendo na nossa cabeça. A gente sabe que o pensamento, o coração, a mente, ela é enganosa. Quando a gente tem umas ideias na nossa cabeça, às vezes a gente está pensando um negócio nada a ver com nada. E quando você verbaliza a sua oração, quando você verbaliza para Deus o que você quer falar, em vez de manter na sua cabeça, você dá uma chance para você mesmo entender o que é que você está pedindo, porque às vezes você está pedindo para Deus um negócio nada a ver com nada, que nem faz sentido, que a resposta já está lá, mas na sua mente parece um problemão. Se você tira daqui e olha de frente, é igual a Agatha ministrou para a gente na quinta-feira, será que Deus é tão pequeno que os filhos dele precisam se preocupar com essas coisas? Às vezes na sua cabeça é um problema gigantesco, mas a partir do momento que você fala e coloca assim na frente de Deus, você vê que não é tanta coisa. Mas se você mantém na sua mente, isso tende a ser uma coisa grande, porque, poxa, a sua mente é pequena. Acho que isso faz sentido. Faz sentido, sim. Alguém? Ouvindo sua fala, Nath, bom dia, irmãos. O contrário também. Tem gente que tem... precisa do silêncio, precisa do isolamento, precisa daquela introspecção. E aí eu estou falando um pouquinho de mim, da minha vivência. Eu preciso estar à parte em certos momentos para eu parar de ter comparações, para eu parar de ter parâmetros e estar ali e começar a entender um pouquinho do que está acontecendo na minha vida. Então, eu estou tão ansiosa por tantos desejos, por tantas orações, por tantos sofrimentos, que se eu não me retirar, se eu não me isolar, se eu não for para o meu íntimo, eu não me permito ser acessada pelo Espírito Santo. E eu já consigo identificar esses momentos, entendeu? Então, é de cada um, acredito que seja de momentos, ou quem vai te guiar é o Espírito Santo. Então, tem gente que quando verbaliza consegue, e tem gente que no processo, que quando se internaliza, dá aquele, calma, não é isso, calma, não é para tanto, não é para menos, é para mais, siga, pare, entendeu? Então, a oração, eu acho que ela é válida de qualquer forma, desde que você esteja se permitindo ser acessado. Então, vamos lá, irmãos. Quando a Natália fala aí, de verbalizar para você compreender aquilo que você está pedindo, eu não sei se os irmãos já aconteceram isso com vocês, mas acontece às vezes comigo. Essa semana mesmo eu vivi isso. Uma colega de trabalho me passou uma dificuldade que ela não estava conseguindo resolver, e na hora que ela me passou e precisava resolver urgente, eu falei, eu vou ligar para fulano e vou tratar dessa questão e desse assunto e vou resolver. Na hora que eu liguei para a pessoa e comecei a conversar, eu já veio a resposta. Eu falei, opa,
ela está errada, ela está fazendo isso, isso e isso errado. Então, muitas vezes, quando você verbaliza, acho que é nesse sentido que a Natália quis dizer, você começa a refletir aquilo que você estava pensando ali e ver se e internalizar aquilo também, né? Você vai falando para que aquilo ali faça parte, para que você tenha esse sentimento de pertencer àquilo e entender. Já quando você fala, irmã, eu entendo que é como se você estivesse se silenciando do mundo, deixando as outras coisas que estavam ali ao seu redor e que estão ali na sua mente, ocupando a sua atenção, preocupações, ansiedade, para ouvir o que Deus quer falar, né? Então, assim, são situações diferentes, né? Mas com propósitos diferentes, vamos dizer assim, tá? Mais alguém? Eu posso continuar? Então, vamos lá. Então, aqui, irmãos, a gente vê, né, que a gente aprendeu essas 5 características da oração de Jesus, de como enfrentar esse momento de dor, de humilhação, de intensidade, a perseverança, a vigilância. Quando a gente fala aqui de vigilância, né, por que os discípulos não vigiaram? Eles dormiram na batalha, como diz Alisson, né, não pode um guerreiro na guerra dormir, deixar de lutar, né? Pedro negou a Jesus momentos depois. Os discípulos fugiram quando Jesus foi preso, quando chegou aquele monte de pessoas e guardas para prender Jesus, né? Pedro cortou a orelha de Malco, né? Mais à frente também a gente vai falar sobre isso. E os discípulos não sabiam o que responder para Jesus, porque Jesus encontrou eles dormindo 3 vezes e as 3 vezes Jesus perguntou, né? E aí eu fico pensando, gente, como que Jesus vem a primeira vez e fala, você está dormindo, desperta, vigia. Jesus volta de novo e a pessoa está ali na mesma situação, né? Muitas vezes a gente sabe o que a gente deve fazer, mas não tem esse compromisso, essa disciplina espiritual de estar ali orando, buscando a Deus e acabamos deixando passar, né? E quando a gente fala aqui da submissão, né, da vontade do Pai, né, Jesus, ele orou para ter essa coragem, essa força para enfrentar tudo aquilo que ele ia viver, né, aquela prisão, os açoites, a cruz, a morte. Então, irmãos, sem oração, nós vamos fugir como os discípulos fugiram, né? Nós vamos fugir. Outra coisa também que eu lembrei que agora, em relação à fala do Braddock, né, a gente pede e não quer que, muitas vezes, fala alto para ninguém ouvir, eu tenho aquela história, né, não vou contar para uma outra pessoa, porque se eu contar para a pessoa não dá certo na minha vida. Irmãos, o plano de Deus para a nossa vida é salvação. Não é bens, não é resolução de problemas, é salvação. E a salvação a gente não vai viver nesse mundo aqui, é no reino de Deus, é no reino dos céus. Então, assim, o que a gente tem que ter certeza é que o propósito é esse, é salvação. Lutas, dificuldades, nós vamos passar, né? E não é porque eu falei alto ou não, a gente precisa passar por essas dificuldades. E por quê? Muitas vezes essas dificuldades nos levam a aproximar mais de Deus, a esvaziar a nossa mente para... esvaziar a nossa mente não é um termo muito bom, né? Mas é a gente tirar aquelas outras coisas que nos atrapalham de nos conectar, de ter essa intimidade com o Pai. Jesus ensina nessa oração a intimidade. Abba, Pai, meu Pai. Jesus tinha certeza que Deus, se fosse o propósito, Deus poderia livrá-lo daquela situação, né? Mas não poderia acontecer porque aquilo foi um plano traçado antes da criação do mundo, né? Então, Jesus se dirige a Deus, sabendo que Ele é Pai, que Ele é digno de toda confiança e que Ele nos livra da tentação. Saber que no vale da dor nós temos um Pai e que esse Pai é bom, né? E aí a gente vai ver, depois disso... que Jesus, nesse momento que ele está ali em oração, algumas pregações até falam, né, em primeiro round de oração, segundo e terceiro, a gente vê que no segundo momento de oração, Deus envia um anjo para consolar Jesus, né? A dor de Jesus era tão intensa que Deus enviou, né? Em Marcos 14:36 fala, e apareceu um anjo do céu
que o confortava. Então, assim também é conosco, né? Deus sempre envia o conforto. Jesus não encontrou o conforto, o apoio nos discípulos. Os discípulos estavam ali dormindo. Eles não conseguiram ser solidários ali naquele momento de oração. E eles fugiram. Eles fugiram desse pedido do Pai, dessa vontade de Jesus, desculpa. Então, Deus nos consola, nos dando o livramento da prova ou nos dando poder para vencer a prova. Jesus venceu a prova, ele desceu daquele monte convicto, seguro, e ele se entrega aos guardas. A gente vai ver nos outros discípulos, né, na próxima aula, que Jesus ele não foi preso, ele se entregou. A gente fala, né, Jesus foi preso. Não, ele se entrega, porque ele estava ali para cumprir aquele propósito. Era isso que ele tinha que fazer. Então, a gente vê aqui outros exemplos de passagens na Bíblia, de pessoas da Bíblia que oraram a Deus, pedindo Deus para que intercedessem por eles, né? Paulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne. E qual foi a resposta que Deus deu para Paulo? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tiago registra também que a gente deve ter, por motivo de toda alegria, passar por diversas tribulações. E como nós falamos, a tribulação produz perseverança. A tribulação nos aproxima de Deus. Os amigos de Daniel na fornalha, eles foram consolados, né? Eles foram consolados pelo anjo do Senhor. O Senhor envia um anjo ali para eles, enquanto eles estão ali naquela situação. Pedro na prisão, ele ia ser morto no dia seguinte, mas um anjo do Senhor veio. Um anjo veio, o guiou, o livrou e o consolou. Paulo, quando passou por 14 dias de viagem no mar, durante ali, tempestade, todo mundo achando que ia ser, o barco não iria resistir, o Senhor também enviou o socorro. Então, irmãos, eu gostaria de encerrar essa manhã fazendo 2 perguntas para os irmãos. Você tem sentido a consolação de Deus diante dos problemas e das dificuldades? Como foi que Jesus entrou no Getsêmani da sua vida? Profundamente angustiado, abatido e cheio de tristeza. E uma tristeza que ele chama de tristeza mortal. Não era qualquer tristeza. E como foi que Jesus saiu? Como que ele desceu daquele monte? Ele desceu vitorioso, fortalecido, o bastante para que todos os seus inimigos se recuassem. Jesus não foi preso, né, como nós falamos, Jesus se entregou, ele se deu, ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu e ele está conosco. Ele nos consola, ele nos guia e ele nos leva para a casa do Pai. Então, eu gostaria que os irmãos pensassem, refletissem nessa manhã, ao longo do dia, que os irmãos pensassem acerca do consolo. O Senhor sempre envia um anjo. No nascimento, quando Maria recebe a mensagem que ela geraria o Filho de Deus, quem que apareceu para ela? Um anjo. Um anjo anunciou. Quando Jesus nasceu e apareceu também para anunciar o nascimento de Jesus, anjos. Então, os anjos são seres que estão aqui para nos servir, né? São criaturas de Deus para nos servir e eles nos acompanham, nos protegem. Então, o Senhor sempre enviará o socorro, né? E que a gente possa, nessa manhã, sentir o consolo de Deus naquilo que tem sido dor nas nossas almas, né? Naquilo que tem trazido aí algum vale de dor na nossa vida. Amém, irmãos? Eu entrego a palavra.